Bom dia, sejam bem-vindos ao chefe Jorge Nascimento. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, nos procurar lá, né? Também no Instagram, dá o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo para que essa receita possa circular em várias outras casas pelo país afora e pelo mundo. Bom, hoje vou falar de uma receita, na realidade ela é uma receita de origem francesa, né? Parece ser simples de ser executada, mas é um dos grandes trunfos assim, dos cozinheiros e chefes de cozinha. Tem segredos para fazer essa questão, que eu vou passar um pouco aqui dos pulos do gato, as dicas, né? Que é o soufflé. O que tem em si o soufflé? O soufflé é uma preparação, tá, emulsionada através de claras em neve. Então a gente bate as claras em neve e elas vão aumentar, né? Essa emulsão fica entre o ar e a gente coloca essas claras em neve dentro dessa base do soufflé para que ele fique aerado e fofo. Tá? Então isso é o verdadeiro soufflé. Eu vou fazer aqui um misto entre o falso soufflé, que a gente chama, que é o soufflé que a gente faz em casa, tá? Não vou assim dentro da técnica mais francesa, mas uma das coisas que vocês têm que entender no soufflé é que eu preciso dessa base dele, né? No caso aqui de siri, ela tem que estar mais pastosa, ela não pode estar com pedaços maiores ou ela ser muito pesada, porque se tiver muito peso, durante o processo de cocção, né, de assamento desse soufflé, ela vai romper essa teia de ar que a gente incorpora através das claras, tá? Em neve. E aí também tem outras coisas que eu vou falar aqui em termos de proporcionalidade. Eu vejo às vezes as pessoas fazerem soufflé, vamos supor, de couve-flor, e aí coloca uma clara em neve. Então tem uma proporcionalidade que a gente vai ter que respeitar para poder fazer com que esse soufflé fique, né, dentro da característica dele, que é fofo e leve. Tá? Esse aqui no sul é muito comum, né? Na região litorânea aqui, os restaurantes fazerem soufflé de siri. Tá? Eu gosto bastante, é uma coisa que eu curto, e todos os tipos de soufflé eu gosto bastante. Eu vejo, infelizmente, cada vez menos as pessoas sabem fazer soufflé nessa vertente da cozinha mais moderna. Tá? E além de ser um grande limpa-geladeira, ele é um aliado, assim, olha, incrível para te poder desenvolver técnica e agregar sabor. Então, soufflé você pode fazer com palmito, com cenoura, com brócolis, com couve-flor, com batata, com presunto, com queijo, tá? O céu é o limite. Só sempre lembrando que a gente vai ter que transformar essa base do soufflé numa textura mais pastosa, tá? Para que ela possa então fazer isso. Então, vamos aos nossos ingredientes para fazer o nosso soufflé de siri. Aqui eu estou numa pegada bem praiana, tá? Que é essa coisa assim mais descontraída, que entra esses ingredientes mais frugais, tá? Mas nem por isso ele vai ficar menos saboroso. Se quiser dar uma sofisticada, colocar outros tipos de queijo, colocar outros tipos de erva, ok. Mas eu vou para uma coisa bem praiana mesmo, que é uma característica desse tipo de prato. Então a gente vai utilizar as clássicas. Eu vou usar 2 tipos de cebola, cebola roxa, cebola branca. Eu vou usar alho, vou usar noz moscada, vou usar ovos, vou usar os 3 tipos de pimentão, vou usar o siri, tá? E aqui eu vou precisar usar manteiga e a farinha de trigo para nós fazermos a base do nosso molho bechamel, que chama-se roux, tá? A gente vai derreter essa manteiga e tostar essa farinha de trigo. Depois a gente vai adicionar o leite e vai temperar com sal, pimenta do reino branca e noz moscada, bem francesa, tá? E essa textura desse molho, como vocês vão ver ali, eu vou deixar ele mais para creme, tá? Quase um purê do que molho se eu fosse usar para fazer alguma massa, tá? Porque eu preciso que essa textura desse molho seja mais densa para misturar junto à base que a gente vai fazer depois do refogado de siri. E aí a gente vai adicionar então as gemas no refogado de siri e depois as claras em neve, que é um grande sucesso da história, tá? E tudo isso depois vai para o forno. Então a gente vai começar a nossa receita aprendendo a fazer, tá? A maneira clássica de fazer um molho bechamel, tá? Ele é um dos grandes molhos da cozinha francesa, né? Molho mãe da cozinha francesa, da linha dos molhos brancos, tá?
E por que ele é bechamel? Porque ele vai noz moscada. Se eu tirar a noz moscada deste molho branco, ele passa a ser só uma sauce blanca, um molho branco. Se, por exemplo, eu pegar o bechamel e colocar creme de leite fresco, eu estou fazendo uma sauce imperial, um molho imperial. E assim funciona dentro da terminologia da cozinha, tá? A gente vai adquirindo e vai colocando determinados ingredientes e essa nomenclatura vai se criando nas vertentes e diversidades desse molho, ok? Pessoal, então vamos fazer o molho bechamel. Para isso eu vou precisar de manteiga, farinha, o leite, tá? Sal e noz moscada. Então, isso que eu vou fazer agora chama-se roux em francês. R-O-U-X, tá? Roux existe roux claro, roux médio e roux forte, tá? Então eu vou trabalhar com o roux médio. Primeira coisa, manteiga. Não adianta usar margarina, não vai ficar legal, tá? Ó, tem que derreter a manteiga. Já começou a dar o aroma aqui que eu curto, eu adoro manteiga. Ela vai derreter. Depois que ela estiver derretida, eu vou colocar uma colher fartinha aqui de farinha de trigo. Então essa farofa, essa mistura que vai acontecer ali, chama-se roux. Tá? A receita mais clássica ainda francesa, eu vou fazer uma cebola piquê. O que tem que ser uma cebola piquê? Tu pega uma cebola, uma folha de louro e 2 cravos. Tu espeta essa cebola descascada e os 2 cravos tu crava junto com o louro. E aí tu ferve o leite nessa cebola piquê para que o leite fique com esse aroma adocicado da cebola cozida, com o perfume do alho e do cravo. Eu não vou fazer isso, eu só estou falando que isso é uma coisa clássica e comum na cozinha francesa. Ó, derreteu. Tá? Eu não quero que ela pegue cor, porque o que vai pegar cor agora aqui é a farinha. Ó, coloca a farinha e isso aqui chama-se roux. Eu cozinho a farinha, tá? Essa massinha aqui, ó, com, ó, eu tenho um roux médio aqui. O que eu vou fazer agora? Começar a colocar o leite. Coloca o leite e vai encorpando, ó. Isso aqui. Se der problema, eu me lembro do meu primeiro emprego, que na realidade era um estágio profissional, isso em 1988 no Ritrovo, que era um restaurante ali perto da Faria Lima, do lado ali do Pinheiros Clube. E eu era estagiário lá. O primeiro dia que eu cheguei, mandaram fazer molho branco. Era uma panela de 50 litros. Aí eu sabia fazer, mas eu fazia em casa pra mim, 1 litro, 2 litros, né? E nisso embolotou todo o meu molho branco. Aí o chefe Lores, que era o meu chefe na época, pegou e disse: tira daí e bate no liquidificador. Aí tinha um liquidificador tamanho de um elefante lá, gigantesco. Eu bati, tá? E ele voltou lisinho para a panela. Depois, com o decorrer do tempo, eu já não precisava mais do liquidificador, porque eu já tinha pego a manha, tá? Então também tu pode usar o mixer aqui. Então, se embolotar, não se desespere. Outra coisa, quando o leite está na refrigeração, nesse caso aqui o meu leite não está, porque era um leite de longa vida que eu abri agora, então ele está em temperatura ambiente. Então isso também, o choque térmico faz com que seja mais fácil de tu engrumar, ou seja, criar grumos no molho. Ó, é isso aqui que eu vou querer. À medida que eu vou mexendo, ele vai ficando mais liso. Aqui então eu vou colocar a noz moscada. Ó, na falta de um ralador, vem com a faca. Profissionalmente, tipo assim, por exemplo, lá no restaurante em Torres, tá? Eu uso muito noz moscada para fazer uns procedimentos. Então eu já compro ralada ela, porque é um volume grande. Às vezes, ontem, por exemplo, teve 200 couverts, 200 pessoas comeram. Então eu não vou ficar ralando na hora, tá? Mas obviamente que quando a gente rala na hora, a gente tem um resultado mais aromático, mais saboroso. Ó, coloquei o sal. Ó. Olha o ponto dele, isso aqui, ó. Tipo como acontece com o negrinho, ó. Ele tem que soltar do fundo. Ó.
O ideal do molho branco, pessoal, é que a gente cozinhe ele por pelo menos 10 a 15 minutos, tá? Para que esse glúten se arrebente, vamos dizer assim, tá? Se dissolva completamente. Nesse caso eu não tenho que me preocupar com isso porque eu vou pro forno com isso aqui, mas quando a gente faz o molho branco é o ideal que a gente ultrapasse os 10 minutos de cocção dele para que esse glúten então despotencialize, vamos dizer assim. Tá? Então para quem tem problema com glúten, esse procedimento ajuda bastante a ter menos azia. Tá? Nosso molho está pronto, eu vou desligar, lembrando que essa é minha panela de tô botando aqui para parar de cozinhar. Tá? Ela pegou um pouco no fundo, é normal. Ó, é essa textura aqui que eu quero. Ele vai esfriar e vai ficar mais duro, que é isso perfeito que eu preciso. Tá? O soufflé, eu preciso de uma textura de pirê. Tá? Não pode ser muito líquido, porque depois eu vou então adicionar o ar através das claras de neve. Então isso vai ficar estufado e fofo, e aí eu levo para o forno para ferver. Isso solidifica. Tá? Isso que é a questão. Esse soufflé que eu estou ensinando para vocês, eu consigo servir ele e deixar ele na mesa, ele não baixa. Como é que vem o soufflé francês? Um soufflé de couve-flor, tá? Madame du Barry, uma das amantes de Luís XIV. O que acontece? Ela adorava couve-flor e os cozinheiros de Versalhes então inventaram esse termo du Barry, significa couve-flor sempre, tá? Então eu vou pegar a couve-flor, eu vou transformar ela num purê bem liso, vou passar pela peneira. E aí eu vou adicionar então gema, clara, e colocar talvez um queijo gruyère ou emmental. Levo para o forno, boto na mesa e ele vai em 10 minutos no máximo, ele vai murchar. Tá? Por quê? Porque eu não tenho liação. O que é liação? É um termo francês da culinária que é o espessante. Aqui eu vou usar como liação, como espessante, o molho branco. Então por isso que esse soufflé eu vou poder fazer ele de manhã. Sobrou para janta, eu vou colocar na geladeira, vou aquecer novamente, ele não vai murchar. Agora, se eu for fazer os clássicos soufflés franceses, sai do forno, vai para a mesa e o soufflé não espera ninguém. Senão ele vai murchar. Então, pessoal, agora vamos para a base, o refogado de siri num belo estilo praiano. Então, a gente vai usar aqui muito o conceito de frugalidade. Tá? Elementos saborosos, mas de forma simples. Tá? Cebola, de novo, corto ela em brunoise, ou seja, miudinha. Ó, vamos misturar a cebola branca com cebola roxa. Aqui vem, aí vamos picar. Agora vamos para a cebola roxa. Três dentes de alho, tá? A mesma técnica que eu ensinei para vocês. Quebra ele, tira a casca que sai mais fácil. Ó, esse aqui tá se fresqueando hoje, deu. Vem com a faca aí. Ó. Já soltou. E a mesma coisa aqui. E aqui pica. Deixar mais graúdo aqui. E aí vamos pegar pimentão. Então, pessoal, agora eu já piquei a cebola, tá? Ensinei ali como é que a gente faz, quebra o alho e tira, né? A cebola, então, tem que ser miúda, nesse caso aqui, a gente chama de termo técnico brunoise, tá? É a técnica francesa.
ela vai dar sabor e ela vai desaparecer. Soufflé não posso colocar coisa muito grande que vai romper ele, então aqui a mesma coisa. Vou usar 3 pimentões para dar cor e sabor diferente e vou cortar miudinho, tá? Ó. Isso aqui é um fundo aromático que a gente vai refogar. Ó. Vamos pro verde, vermelho, amarelo. Aqui eu estou usando praticamente 1/4 de pimentão grande. Panela, fogo. Como eu disse para vocês, a receita é uma coisa frugal, tá? Então eu vou usar um óleo vegetal. Ah, mas eu quero usar óleo de oliva, eu quero fazer com manteiga. Não tem problema nenhum. Faça do jeito que você quiser. Eu aqui estou me inspirando numa cozinha praiana, frugal, tá? Que é o que vai se ter ali na mão para eles poderem cozinhar. Tá aqui todo o nosso mise en place, tá? Já pronto aqui. Cebola, alho, os pimentões, tá? Depois eu vou pegar as ervas ali, tá? Aqui está o nosso siri, o sal. Vou deixar dessa leve aquecida aqui e vou começar refogando as cebolas, tá? Com o alho, ó. Mas por que eu não posso colocar tudo junto? Tu pode colocar tudo junto, só que eu vou ter um efeito aqui de sabor diferente. Por quê? Porque eu vou querer que essa cebola fique levemente dourada, para depois colocar o pimentão. Tá? O que acontece se eu botar tudo junto? Eu não vou conseguir pegar esse gostinho de cebola mais tostada, tá? Porque o pimentão tem mais líquido do que a cebola. E aí ele vai cozinhar a cebola e não que a gente chama de fritar, que na verdade é refogar, o termo técnico certo. Essa é a panela de fundo triplo. Assim que ela começar a aquecer mesmo, ela rapidinho já vai. Então aqui vão refogar 4 a 5 minutos. Obviamente esse tempo, né, vai depender muito da intensidade da minha chama. Por exemplo, em cozinha profissional eu sempre monto elas, eu tendo o fogão industrial, significa que a gente tem a chama dupla, uma dentro e fora. Então a gente, quando está com pressa ou quer fazer uma coisa mais rápida e precisa de mais calor, a gente liga as duas chamas, tá? Uma outra coisa que pouca gente faz, vou dar aqui um pulo do gato, é quando que a pessoa quer baixar o fogo do fogão, ela faz isso aqui, né? Mas não. Aqui é o limite, tá? Se tu for até o início, até fechar ele, ó, aí tu consegue deixar ele, por exemplo, na temperatura mínima possível. Então tu vai, abre e vai pro fechar novamente. Olha aqui o mínimo dele lá, ó. Olha a diferença. Que é o máximo, né? O mínimo tava lá, olha aqui, ó. Eu consigo deixar ele numa temperatura bem mais baixa. Qualquer fogão você pode fazer isso. Tá começando a dar corpo e aroma aqui. A gente vai tostar e fazer aquela pegada que eu tô sempre ensinando. Isso é técnica de cozinha, coisa de mãe, de vó, mas é de cozinha profissional, que é deixar pegar no fundo da panela, tá? Ou seja, os aromas vão se cristalizar ali através da ação do refogado e a gente depois, quando colocar o meio líquido, ele libera. Então aqui a mesma coisa vai acontecer. Como dizem os portugueses, deixa a cebola frigir. Tá? E aqui vai mais um pouco. Quando ela estiver dourada, eu vou acrescentar os outros legumes aromáticos. Já coloquei o louro aqui, coloquei os pimentões, a cebola, tá? Já está refogado o alho idem. E essa base agora vai cozinhar por alguns minutos, mais ou menos uns 5 minutos, para que ela crie esse fundo, tá? Esse caldinho. Aí nós vamos colocar então o siri, sal, pimenta do reino e vamos para a segunda fase. Fase 1 foi fazer o molho branco, fase 2 a base desse soufflé e a fase 3 a gente vai adicionar então, bater as claras de neve, fazer o ponto correto delas, utiliza
as gemas na base do soufflé. Depois a gente vai misturar tudo isso, né? E colocar num refratário para assar ao forno. E jogar uma boa quantidade de queijo ralado em cima para fazer uma crostinha de gratinado. Já tá bem, ó. Tá? Então agora a gente vai acrescentar o nosso siri. Esse siri tá com essa aparência, né? Ou seja, ele é mais branquinho porque essa carne é a carne das pinças deste crustáceo, tá? Como é que o siri funciona? Aqui eu tenho a parte nobre, depois eu tenho uma carcaça, uma carapaça na realidade, e aí essa carne que fica aqui dele é a carne mais escura, tá? E aqui na barriga, quando é fêmea, vocês vão ver que ele é laranja aqui, porque tem a questão dos ovos, tá? Mas o nobre dele, o filé mignon, assim, ó, onde realmente tem carne, é as pinças, tá? Ó, então, vamos refogar. Eu já vou colocar o sal e vou usar tempero verde, salsinha e cebolinha. Ó, muita gente coloca fora isso aqui, tá? Eu vou picar ele desde o início ao fim. Eu já falei em outros vídeos para vocês que quando vocês puderem guardar esses talos, vocês fazem fundos, tá? Aqui eu quero que ele dê esse sabor mais forte de salsinha, então eu vou usar o talo e não só as folhas. Ó. Lembrando que isso aqui é uma inspiração de uma receita frugal de praia. Tem técnica, tá? Mas não tem, ó, não é para ser um refinamento. Ó. Tem que ser gostosa e bem feita. Salsinha e então, cheiro verde, né? Já falei isso em outros vídeos e repito aqui. Na região norte, cheiro verde é salsinha, cebolinha e coentro. Na região sul, normalmente é cebolinha e salsinha. Tá? São Paulo é a parte, tu encontra essas duas formas de comprar. Tá? Então aqui já está escriando, ó. Tá. Agora a gente vai refogar isso aqui por aproximadamente uns 10 minutos. O aroma já tá legal aqui, já se criou. E eu vou colocar uma outra coisa aqui, que agora, pouco até recebi um telefonema quando eu estava gravando aqui, de uma funcionária minha, enfim, mas eu me lembrei que ela tem esse hábito, ela é de Pernambuco e ela sempre coloca um pouco de leite de coco na base do siri. Eu vou buscar meu leite de coco. Marinalva, lembrei de ti. Ó. Viu que ele vai dar uma cremosidade e um toquezinho de sabor especial. Ó. Pode olhar como ele está ficando. Ó. Tem que ficar um pouco mais homogêneo. Importante é a gente agora ver questão de sabor. Um aroma ótimo. Bem bom. Um pouquinho mais de sal. Uma pimenta do reino branca. Ó. Precisamos de umidade aqui, tá? A gente vai colocar aqui ainda as gemas, né? E o molho branco. Depois eu vou eliminar essas folhas de louro, tá? Então aqui eu vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Vou organizar aqui minha cozinha e voltamos daqui um pouco. Pronto, eu vou desligar aqui, ó. Ó, é isso aqui que eu quero. Criou, ó, esse caldinho, que é onde vai estar o sabor de tudo misturado. O aroma tá especial. Já vou eliminar essas
folhas de louro aqui. Agora tem que pescar outra. Aqui. Deu. Já teve a função dela. Vamos pra cá. Essa é a textura, ó. Parece um pirão. E um termo pejorativo, né? É uma gororoba. Uma gororoba geralmente se usa para uma coisa que não é boa. Então aqui foi. E agora a gente vai misturar, ó. E ela vai dissolver. E ela vai ficar nessa consistência aqui que é o que é, ó, viu? De um creme. Ó. Tá fofa, né? Ó. Aqui, ó. Vamos bater a clara em neve, tá? Posso usar uma batedeira, posso usar um mixer com o fouet, né? Eu vou fazer aqui na mão. Então eu coloco uma pitada de sal, ou umas gotas de limão, ou umas gotas de vinagre. Isso ajuda a facilitar o ponto da clara em neve. Estamos quase lá. É picos duros, quase, tá? O que eu tô fazendo aqui? Enchendo de ar. Dá uma dor aqui. A gente vê como antigamente confeiteiro e cozinheiro sofria. Não tinha mixer nem batedeira, era tudo na mão. Passaram 10 minutos, tá? Nossa, clara em picos duros, ó. É isso aqui. Agora então a gente vai pegar a base. Ó. Isso aqui. Vamos misturar com essa clara em neve. Tá? E aí, mais um pulo do gato. A maioria das pessoas... Ah, não, tu vai fazendo isso aqui, ó. A gente tem que ir envolvendo ele. A gente tá enchendo essa massa de soufflé de ar. Então, ó, o movimento correto é esse. Delicadamente, a gente vai misturando. Na mão, vocês vão ver que ele vai ficando cada vez mais fofo. E é isso que se caracteriza o soufflé, tá? Essa leveza dele é feita através da adição das claras batidas, né, em neve em pico duros. Então, não se faz isso, por exemplo, se tu estiver usando uma batedeira, e evita usar o fouet aqui. Por quê? Porque se tu começar a mexer muito rapidamente isso, toda aquela molécula, que é uma molécula, né? A gente está botando duas moléculas de ar numa molécula de líquido, que no caso é da clara. Se eu agitar aquilo, eu quebro essa molécula de novo e eu não consigo fazer com que ele fique fofo. Então por isso que se diz com cuidado misturar. Olha aqui, ó, como é que ficou a textura, ó. Vamos ver que ele está bem leve, bem fofo. É isso aqui que a gente quer. Então agora eu vou colocar no meu refratário. As receitas mais clássicas antigas, colocava manteiga aqui e um pouco de farinha de rosca, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou fazer ela direto, tá? A gente não tira o soufflé daqui, a gente vai pegar ele em colheradas, mas eu não vou desenformar, é isso que eu quero dizer. Então, ó, deixa, ó, viu como ele tá bem aerado, ó. Esse é o termo correto. Aqui, e aí aqui dá uma para ajustar. Peguei meu queijo ralado e vou botar uma crosta desse queijo ralado em cima. Aí. E forno. Quanto? 180 graus por mais ou menos 20, 25 minutos, tá? Aí vai depender do teu forno também. Então, entra. Timer ajustado. Agora é só aguardar pra gente servir o nosso soufflé
de siri inspirado nas praias, tá? Litorano. Prontinho, ó. Nosso soufflé. Vou colocar ele aqui. Tá quente. Ó. Deixa eu ver. Tá quente, não vou eu me queimar, né? Olha aqui. E olha a textura dele, ó. Leve, ó. Que é isso aí, ó. Crostinha. Tá? Úmido. Fofo. E delicioso. Então, essa receita de soufflé, você pega a base dessa receita para fazer soufflé, tá? Seja de chuchu, de espinafre, que é outro legume que eu adoro, tá? Cenoura, batata, queijo, enfim, o céu é limite. E fica hiper delicioso. Que isso aqui pode ser? Tu pode servir isso aqui como uma entrada quente, como um prato principal, tá? Como entrada quente, pode servir de guarnição junto com uma pequena salada, tá? Serve também com arroz branco. E é muito tradicional, a maioria dos restaurantes especializados em frutos do mar do litoral do Rio Grande do Sul, nos buffets, né, é muito comum tu encontrar o soufflé de siri. Então, pessoal, finalizando, tá aqui o nosso soufflé de siri, tá? Muito saboroso, bem leve, tá? Uma refeição que pode colocar isso como entrada, como prato principal junto com uma outra guarnição, tá? Servir ele com quente, né? Com uma saladinha fria, perfeito, tá? Não esqueça então de se inscrever no nosso canal do Chef Jorge Nascimento, nos siga lá no Instagram, dê o seu joinha, seu like aqui e compartilhe essa receita para que ela possa circular por mais e mais pessoas possam fazer essa receita e outras, tá? Até a próxima!